capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 17. Está escrito assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, pois, a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor nosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém. Podem tomar assento. Irmãos, dando continuidade ao profeta Joel, na mensagem passada, nós falamos um pouco sobre o capítulo 1, e no capítulo 1 nós falamos de dois tipos de juízo que o profeta Joel usou para estar alertando os seus ouvintes. E esses dois juízos eram tomados da natureza. Deus usou a natureza para estar trazendo um julgamento sobre o povo de Israel, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da dureza de coração. E esses dois juízos que Deus trouxe, um foi a praga dos gafanhotos e outro foi a seca. Então, dois juízos que Deus trouxe sobre a nação de Israel, e o profeta, então, em termos de retrospectiva, estava fazendo o povo enxergar
que aquilo era uma correção de Deus, que Deus julga os pecados das nações, Deus julga os pecados do seu povo, Deus traz juízo. E dentro daquele capítulo 1, ele fala desses dois tipos de juízo e também fala do arrependimento, uma exortação ao arrependimento. No capítulo 2, ele continua com o mesmo esquema, nós podemos fazer o mesmo esboço. Num esboço aqui nós podemos dividir esses 17 versículos que nós lemos em duas partes. Na parte onde ele fala sobre o juízo, e aqui o juízo que ele vai trazer para nós aqui no capítulo 2, não é tomado da natureza, é um juízo tomado da guerra, tomado de entre os homens, juízo de guerra. Deus vai trazer sobre a nação um juízo de guerra. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, ele então dá uma exortação ao arrependimento. Então, na primeira parte, ele traz uma mensagem super pessimista, bastante dura, mas na segunda parte, ele aplica um bálsamo da esperança. Ele acredita tanto, ele tem tanta esperança, que ele fala da mensagem negativa, da mensagem pessimista, mas ele, na positiva, naquela que leva a moral para frente, ele acredita até que Deus vai mudar a mensagem pessimista que ele entregou. Por quê? Porque na segunda parte do esboço, ele traz uma mensagem de arrependimento. No capítulo 2, ele começa assim, dizendo assim: tocai a buzina em Sião. Buzina, trombeta, era um instrumento que era conhecido da época, usado na época, e que aqui vai ter uma reinterpretação. Dentro desse texto aqui, os ouvintes dele não vai logo de cara compreender e entender que sentido que está sendo tocado essa trombeta. Por quê? Porque lá dentro da lei de Moisés, essa trombeta, esse chofar, isso que era tocado, tinha um outro propósito. Era um propósito, vamos supor, convocar o pessoal para a reunião, para a festa. Então era um toque, era uma música boa, era uma música alegre que chamava o povo para uma festa, para um festejo, para uma comemoração. Cada toque da trombeta tinha um significado. Lá na lei de Moisés, vamos supor, o povo ia para a guerra, o camarada tocava a trombeta. Então isso tinha o seguinte significado: olha, o camarada está tocando a trombeta, é uma convocação para a guerra, e ao mesmo tempo é uma mensagem que dizendo assim: olha, Deus está com vocês e vocês vão vencer a guerra. Então era sempre em nível bom e agradável que era tocada a trombeta. Mas aqui em Joel, ele tem um outro significado. Por que tem um outro significado? Porque ele está dizendo assim: olha, tocai a trombeta, a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra. Então veja que ele está dando um outro sentido aqui. Não é um sentido de alegria, não é um sentido de festa, não é um sentido de dizer assim: olha, a presença de Deus está com vocês para dar vitória para vocês. Não é nesse sentido. Então aqui, essa trombeta, esse tocar de trombeta aqui, essa música agora, a melodia, a nota dela, vai ter uma outra mensagem, um outro significado. Por quê? Porque é um significado de trazer perturbação.
É um significado de trazer um choque dentro da pessoa, para que essa pessoa se desperte através desse choque, através dessa mensagem dura, e ele então entre por um caminho chamado caminho do arrependimento, e consequentemente nesse arrependimento, ele entre num caminho chamado caminho de conversão, mudança de vida. Então é uma mensagem de choque. E é uma mensagem de choque trazida aonde? Em Sião, no monte da minha santidade. Para quem que ele está pregando? Para quem que ele está anunciando a palavra? Aonde que ele está mandando tocar a trombeta? No monte Sião, aonde? Na terra de Israel. Quem que é o povo de Israel? O povo de Israel é o povo que tem os mandamentos, que tem os oráculos, que tem a palavra, que tem a aliança. São os guardiões da aliança. É um povo que tem uma grande honra, que Deus deu a eles por receber em seu seio, em sua nação, a aliança de Deus, a mensagem de Deus, os mensageiros de Deus. E ao mesmo tempo que isso é uma honra, também é uma responsabilidade. E agora, como eles não estão agindo de acordo com essa aliança, com isso, agora vem a mensagem dura, agora vem a mensagem pesada, agora vem o puxão de orelha. Toque a trombeta no monte da minha santidade, na minha terra. O engraçado e interessante é que a mensagem do juízo não começa nas nações, a mensagem do juízo começa no monte da santidade de Deus. Por que começa no monte da santidade de Deus? Porque o monte da santidade de Deus é lá que está a aliança, é lá que está a palavra, é lá que está a profecia. O evangelho, quando é pregado, o evangelho não oculta essa mensagem do inferno, não oculta, de jeito nenhum. A mensagem do inferno é pesada. Dizer que tem um tacho lá no fogo, te preparando para fritar o ímpio, é uma mensagem pesada. Mas o evangelho não esconde isso. Só que o evangelho, quando é pregado para a pessoa que ainda não conhece, é pregado de uma maneira assim, igual chazinho com açúcar. Se fala que o camarada tem que ser salvo do inferno, mas não se explica, cita, mas não se explica. Por quê? Porque a pessoa não está à altura para ouvir uma mensagem pesadíssima. Então apenas se cita, apenas fala, olha, Jesus Cristo veio salvar você do poder do inferno, do poder das trevas. E para aí. Mas depois que você está na igreja, depois que você começa a aprender, aí o caldo engrossa. Aí sai do chazinho e vai-se para a feijoada. É igual o escritor aos Hebreus, ele fala na sua carta, dizendo assim, olha, sobre Cristo, nós temos muito que vos falar, de difícil interpretação. Mas vós vos fizestes negligente para ouvir, porque tendo tempo no evangelho para serem professores, necessitam que se vos dê os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo, vos dê leitinho e não alimento sólido. Mas conforme nós vamos crescendo no conhecimento e na graça, Deus vai nos dando o alimento sólido. E aqui está uma palavra pesadíssima, dizendo para mim e para você, toque a trombeta no monte Sião. Clame bem alto, fale de maneira clara, fale de maneira que se alguém ficar escandalizado com essa mensagem, não tem problema. O problema não está no pregador, não está no pastor, não está no mensageiro. O problema está no ouvinte que ainda não cresceu à altura para estar ouvindo essa mensagem pesada. Mas essa mensagem pesada tem que ser pregada. A trombeta tem que ser tocada. A trombeta anunciará
clame bem alto, anuncie ao meu povo o seu pecado, não encubra o pecado do meu povo, anuncia, profeta, fala do pecado do meu povo, como diz um hino aí antigo aí, olha, pregadores de rosa, pregue também os espinhos. Você tem que falar dos espinhos também. Toque a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. Esses moradores da terra aqui que ele está falando, não são as nações em volta, é o povo de Israel, é o povo de Deus, que precisa acordar, precisa tomar um chacoalhão, precisa tomar um puxão de orelha. Tu que está dormindo entre os mortos, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Não fique no sono da indolência, não fique no sono da preguiça. Aprenda da palavra de Deus, aprenda a ouvir o toque da trombeta. Para entender de toque de instrumento de música, precisa estudar, precisa queimar a pestana, precisa compreender. Paulo falando sobre isso, ele disse assim, olha, há muitas vozes no mundo e nenhuma é sem significado. Mas se eu der o sonido da trombeta de maneira incerta, quem se preparará para o combate? Se eu tocar de maneira errada, quem que vai se preparar para o combate? Eu tenho que tocar de maneira correta, e quem ouve tem que ter a capacidade, o conhecimento musical de entender e interpretar aquela nota que está sendo tocada. Eu tenho uma obrigação de ter condições de tocar um instrumento da maneira certa, e quem ouve tem que ter a capacidade de entender o que está sendo tocado. Sabe aqueles programas de TV que o cara fala assim, olha, você está aqui numa concorrência agora, e nós vamos ver, quer que você adivinhe qual que é a música. 3 notas no piano, 3 notas no piano, e quem está ouvindo tem que dizer qual que é a música. Sabe qual que é a dificuldade? Nós gastamos todo o nosso tempo em coisas que não levam a nada, e não lê a palavra, não estuda a palavra, não vai meditar na palavra. Aí quando alguém toca, a gente fica escandalizado. Tem que tocar ruim, tem que trazer uma mensagem sem pé, sem cabeça, sem meio e sem fim, para o camarada pular e gritar e falar que estava bom. Porque quando se prega de maneira correta, falando do começo ao fim, tendo o princípio, tendo o meio e tendo o fim, a pessoa se escandaliza e fala, essa mensagem é muito dura. Quem ouvirá? Quando Cristo foi explicar realmente o sentido da multiplicação dos pães, o povo o que fez? Foi embora. O problema estava em Cristo, que estava tocando a trombeta certa, ou estava no povo que ouviu a mensagem certa, mas se escandalizou por causa da mensagem certa. Mas continuemos aqui. Ele vai dizer então, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha só que de maneira resumida, agora ele vai falar de uma guerra que virá sobre, obrigado pastor, sobre o povo. E essa guerra aqui que vai vir sobre o povo, é uma guerra que ele dá a entender no contexto, que é uma guerra que acontecerá no fim dos dias. Então o que ele vai dizer? Olha, ele vai dizer assim, olha, o dia do Senhor vem. O profeta Ezequiel diz assim, olha, o fim vem, o fim vai acontecer, o fim do mundo vai vir, o dia do acerto de contas vai vir, Deus vai mandar o dia do acerto de contas, vai acontecer o dia do acerto de contas. Por enquanto existe a graça, nesse momento está a graça, nesse momento está o apelo para a conversão, nesse momento está o apelo para o arrependimento, está o apelo para a mudança de vida. Mas o dia do acerto de contas vem, vai vir o dia do acerto de contas. O camarada ímpio aí entregue a própria vida dele, você já viu aquela frase lá assim, olha, a gente só está dando corda para esse camarada aí. Sabe quando você está tratando com uma pessoa bem maligna e bem ruim, e você tem uma certa autoridade sobre ela, e alguém fala para você, mas por que você não demite essa pessoa? Por que você não age com essa pessoa?
Você fala assim, não rapaz, só estou dando corda para ela, para ver até onde ela vai. Os ímpios do mundo, Deus está dando corda para eles, mas um dia Deus vai puxar a corda, um dia vai ter o acerto de contas, e esse puxar de corda, começa agora para a igreja começa agora. Bem-aventurado nós somos, porque somos repreendidos, porque aquele que é repreendido, e essa ideia está em 1 Coríntios capítulo 11, no capítulo que trata da ceia, da Santa Ceia, que quando nós somos castigados, julgados, reprovados por Deus, dentro da reunião da ceia, nós somos julgados e castigados para não sermos condenados com o mundo. O puxão de orelha vem para consertar, vem ao toque da trombeta no nosso meio, vem para nos consertar, para nos prepararmos para o dia do juízo, porque chegando nesse dia, nós vamos chegar lá, acordados e em pé, de cara limpa na presença de Deus, purificados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então a trombeta tem que ser tocada no nosso meio. E a trombeta vai dizer aqui no versículo 2, olha, presta atenção aqui na interpretação da música, ele toca a trombeta e dá a interpretação da música, bem dada, bem clara, dizendo assim: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, vai ser um dia negro, vai ser um dia terrível. E aí, você pode, dentro disso daqui, fazer um sermão, uma mensagem, uma música temática, aonde você pega outros textos e ajuda a interpretar esse tema. E aí você tem um material amplo, lá em Apocalipse, que fala sobre esse tema. Porque o livro de Apocalipse é um livro do juízo. É um livro que o juízo ali é um tema central de todo o livro. É um tema bastante importante no livro de Apocalipse, é o tema do juízo. E o juízo ali começa na abertura dos primeiros selos, os 7 selos de Deus. E conforme vai abrindo os selos, o juízo vai vindo. E esse juízo vai se tornando, ao abrir dos selos, vindo um pior do que o outro. Ou seja, as trevas vão aumentando. As trevas vão prevalecendo. O dia que nós formos pregar aqui no capítulo 3, nós vamos falar o porquê disso, mas agora não cabe. Agora cabe apenas dizer que o juízo de Deus, ele é paulatino, ele é de ordem crescente, ele começa abrindo selos e ele vai aumentando. No primeiro selo ali, não vou comentar, não há tempo, mas no segundo, no terceiro e no quarto selo, ali Deus manda um juízo sobre o povo, o cavalo vermelho é a guerra, aí vem os outros 2 cavalos com seus cavaleiros, e juntando os 3, representa guerra, aonde a guerra mata uma parte da população. Mas você sabe que guerra não fica só na guerra, toda guerra produz fome, e ali então tem o cavaleiro que produz então fome, vem a fome. Então, se já não bastasse guerra, vem a fome, que é pior do que a guerra. E se não bastasse a guerra e a fome, vem a peste. São os primeiros 4 cavaleiros do Apocalipse. Até você pula e chega no 7º. E no 7º, então, esse 7º selo, aparece então 7 anjos com 7 trombetas de Deus. Aparecem as trombetas lá. E aí você vai ver que as trombetas de Deus, o que elas fazem? Elas aumentam o juízo que os selos dos cavaleiros trouxeram sobre a terra. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, esse dia será um dia de trevas, de espessas trevas, de negras trevas, de escuridão. Por quê? Porque o poder maligno vai sendo dado, Deus vai dando para o poder maligno a autoridade sobre a terra, poder de julgamento sobre a terra, e isso vai aumentando.
E o interessante é que quando se abre o sétimo selo, que aparecem então os anjos com as 7 trombetas, antes do primeiro anjo tocar a trombeta, um outro anjo vem, e o que ele faz? Ele pega as orações dos santos, todas que estão reservadas, e lança no incensário, e queima diante do incensário, diante de Deus, e isso é lançado sobre a terra, e nisso daí, existem então relâmpagos, trovões e terremotos. Sabe o que acontece? As orações dos santos ali em Apocalipse, é transformada em juízo sobre a terra. O que hoje acontece? Hoje acontece o que aconteceu com Moisés. Moisés trazia um juízo sobre os egípcios, falava para ele assim: olha, vai lá e ora por mim, porque eu pequei, eu errei. Moisés ia, orava e a praga cessava. Sabe que quando chegar esse dia do acerto de contas aqui, vai ser o contrário. A oração de Moisés, a tua oração, a oração dos mártires que estão na presença de Deus, todas serão transformadas em juízo, em castigo sobre o mundo ímpio, dias de trevas. Está escrito lá, está escrito em Apocalipse. Aí esses anjos começam a tocar a trombeta lá em Apocalipse capítulo 8. Eles começam a tocar, e cada vez que eles tocam, vem um juízo pior do que o outro, até que quando chega na 4ª trombeta, alguém fala para João assim: João, ai, ai dos que habitam na terra, porque ainda tem 3 trombetas para ser tocada, e ai, ai, quando os anjos tocarem essa trombeta. Aí você chega na 5ª trombeta. Sabe o que acontece na 5ª trombeta? Cai uma estrela do céu. Agora pronto. Você pega aqui, estrela, você vai ter que interpretar de acordo com o contexto. Se a estrela está num contexto bom, você interpreta como anjo de Deus, ou até, dependendo do caso, você interpreta como mensageiro de Deus. Pode-se interpretar assim, dependendo do contexto. Mas ali em Apocalipse, se trata de um anjo caído, que é um demônio. Nas regiões celestiais, existem os demônios trabalhando contra Deus e contra a igreja, e contra o mundo todo. E quando esse anjo tocar essa trombeta, esse anjo cai desse lugar, e ao cair do céu, é-lhe dado chave, e chave é a autoridade. Não é para você comprar um carro, comprar um apartamento. Chave é a autoridade. É dado a autoridade para um demônio ir aonde? Ir no abismo, abrir o abismo e soltar uma multidão de demônios que estão presos lá. Mas rapaz, já não tem muito demônio no mundo? Já não tem Satanás com muito demônio aí fazendo um caos danado? Vai ser solto mais ainda? Vai. No capítulo 3 de Joel você vai aprender o porquê. Vamos apenas citar agora. Então virão esses demônios, trarão um castigo sobre os homens pior do que os anteriores. Sabe por que é pior? Porque quando esses demônios forem soltos do abismo, presta bem atenção, hein? Existem demônios aí soltos aí, mas os piores estão presos. E os piores vão ser soltos nesse dia como castigo sobre a humanidade, sobre os homens. E sabe o que Deus vai fazer nesse dia? Deus vai tirar o poder da morte. A morte não vai poder agir quando esses demônios estiverem agindo na terra. E os homens tentarão o suicídio por causa do sofrimento imposto por esses demônios, mas eles não vão encontrar a morte, até passar esse castigo. E a pior coisa que você encontra ali em Apocalipse, é ele falando assim: e esses homens, os que ficaram vivos, os que permaneceram vivos,
não se arrependeram. Isso no final de 6 trombetas tocadas. Toca-se 6 trombetas, uma pior do que a outra, e os homens não se arrependem. Mas presta bem atenção aqui, Joel tem uma esperança. Joel tem esperança que a igreja, que o povo de Israel, o verdadeiro Israel, vai se converter, vai mudar de vida, vai mudar a sua história. E então ele vai continuar dizendo aqui: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, como povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Ele fala então que é como a alva espalhada pelos montes, ou seja, é um juízo de Deus que vai alcançando a todos. Porque se você prestar atenção nos juízos de hoje, quando Deus envia um juízo, Ele envia um juízo não sem misericórdia. E tem um pessoal que é castigado e outro não. Por exemplo, você voltando nos selos lá, foi aberto um determinado selo lá, e foi dada uma ordem para o cavaleiro: olha, não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. Significa o seguinte, que o pessoal de elite, ali naquele castigo, vai ficar de boa. Só que ao ficar de boa, ele pensa que Deus está se agradando da vida dele. E por ficar de boa, ele também não se arrepende. Só que conforme vai passando o tempo, o juízo vai aumentando. E quando chega lá no final, todo mundo é alcançado pelo juízo. Todo mundo é atingido pelo juízo. Só não é atingido pelo juízo quem tem o sinal de Deus. Quem tem o sinal de Deus, tem para ele o arrebatamento. Quem tem o sinal de Deus, tem para ele o Espírito Santo. Quem tem o sinal de Deus, tem para ele promessa de livramento na vida. Mas quem não tem o sinal de Deus, tem juízo pela frente. É essa trombeta que está sendo tocada, é essa mensagem que está sendo entregue. E é nessa mensagem que nós devemos nos manter. Aí ele vai falar então no versículo 3: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada se lhe escapará. Então, o juízo de Deus no último dia será um dia devastador, que atingirá o mundo inteiro, todas as nações. E essa mensagem está sendo entregue onde? Na terra de Israel. É ali que começa, é o povo, é o crente, é o salvo que vai levar essa mensagem adiante. É eu e você, é a igreja de Deus. Porque o Israel agora é a igreja é o Israel de Deus. E essa mensagem, essa trombeta está sendo tocada em nosso meio. Agora, a partir do versículo 4, ele vai então começar a descrever. Até agora ele falou que esse dia é dia de trevas, é um dia duro, é um dia terrível. Mas agora então ele vai começar a dar pormenores. Então ele vai falar propriamente da guerra em si. Ele diz assim, o versículo 4, ele começa então um novo parágrafo. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Agora aqui tem uma figura de linguagem que você para e começa a meditar bastante. Não é fácil compreender esse tipo de linguagem dele. Sabe por quê? Porque ele vai falar de uma guerra, mas ele está misturando a linguagem dos gafanhotos, a comparação dos gafanhotos. Ele está fazendo uma metáfora dos gafanhotos e aplicando essa metáfora dos gafanhotos em um exército de guerra. Então ele está transferindo numa linguagem metafórica
colocando então o poder dos gafanhotos em um exército humano. E aí você precisa então estudar um pouquinho e entender um pouquinho como que eram feitas as guerras no passado. Uma nação, para se proteger do seu inimigo, por exemplo, o povo de Israel, era edificada a cidade em um lugar estratégico, que as defesas naturais, que eram as montanhas, os montes de Sião, que não se abala, né? Que o salmista canta assim, o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Esses montes eram usados como defesa natural contra a invasão do inimigo. Então, nesse tempo antigo aí, o camarada construía uma cidade de maneira estratégica, num vale, ou então numa ilha, aonde o rio servia de defesa natural. Para um exército de carne e osso vir invadir aquela terra lá, eles tinham que vencer aquele obstáculo natural. E muitas das vezes isso aí, eles perdiam a guerra nesse obstáculo natural. Houve aí, em um tempo não muito distante aí, que o Império Francês foi invadir a Rússia lá, e o exército inteiro morreu na neve. Eles calcularam errado, e quando chegou lá para invadir a Rússia lá, caiu o inverno sobre eles, e o exército pereceu de frio. Então, no tempo antigo, existia isso, mas e hoje? Hoje não existe mais. Agora você vai entender a linguagem do gafanhoto nisso daí. Pegue o povo de Israel, está protegido pelas montanhas. Mas como que vieram os gafanhotos invadir a lavoura deles? Tudo voando. A defesa natural deles teve algum valor contra os gafanhotos? Sabe o que o profeta Joel está falando aqui? Olha, eu vou levantar um exército invasor no meio de vocês, por causa do pecado de vocês, e a defesa natural de vocês não vai servir de nada, sabe por quê? Eu vou dar poder de gafanhoto para eles. É essa a aplicação. Sabe por quê? Porque quando se tem Deus por inimigo, não existe defesa natural que dê jeito, não tem sabedoria humana que dê jeito, não tem capacidade em mim, em você que dê jeito, não tem sabedoria natural em mim, em você, se nós tivermos Deus como nosso inimigo, para livrar a gente da mão de Deus. Sabe, a tua sabedoria cai por terra, a tua estratégia cai por terra. O cara maligno pensa que está se dando bem e que ele vai vencer Deus. Mas Deus então vai lá e muda tudo, muda a história, muda o pensamento dele, muda tudo. E ele perde, sabe por quê? Porque tem Deus como inimigo. E é esse o caminho que o povo de Israel está trilhando. Eles estão sendo inimigo de Deus. E se você, como diz lá João, né? Na sua carta, se você se constituir amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. É necessário ouvir, é necessário estar atento para o que Deus está falando. Então ele vai se prolongar aqui até o versículo 11, falando nessa figura metafórica, essa linguagem, usando as figuras de gafanhotos e colocando nos cavalos e cavaleiros. E se você ler lá a quinta trombeta lá do capítulo 8 de Apocalipse, aí você pega e transfere isso que ele está usando aqui no exército de guerra e traz então para o capítulo 8, e em vez de ser um exército de guerra, é um exército de demônios. Aí o negócio fica feio, não fica? Aí você vai entender como é que toda essa defesa natural não serve de nada. Porque na guerra espiritual não existem armas carnais para deter a guerra espiritual. Na guerra espiritual contra o mal, contra os demônios, contra Satanás, não existem capacidade no homem.
Sabe o que alguém escreveu? Quem é que pode se livrar do mundo invisível? Quem tem capacidade de se livrar do mundo invisível? Quando a luta então agora se é colocada então a nível espiritual contra demônios poderosos. E tem uma turma aí que fala que vai agir na base do chute, né? Tem uns camaradas que pegam o microfone e falam: olha, Satanás comigo é no tapa, é no morro, Satanás comigo é no chute. Não, nada disso funciona contra o inimigo. Apocalipse, sabe como que os vencedores vencem Satanás lá em Apocalipse? Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, amando a palavra de Deus. Olha, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus, e não amando a sua própria vida. Aí se vence. Aí se ouve a trombeta, coloca a música em prática e vai buscar então o sangue do Cordeiro, vai buscar a palavra de Deus e vai buscar não amar a própria vida, mas amar a Jesus acima de si mesmo. Acima de pai, acima de mãe, acima de igreja, acima de religião, acima de tudo, em primeiro lugar está o amor ao Senhor Jesus Cristo. Aí você está entendendo a mensagem, aí você está entendendo a nota da trombeta que está sendo tocada. E ele então vai continuar dizendo no versículo 6: diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Pronto, agora vem uma palavra aqui que eu não entendi nada. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está voltando no tempo de seca. E no tempo de seca, o que acontece com a panela no tempo de seca? Faltou comida e faltou água. O que sobra na panela? Difícil esse tipo de linguagem para você hoje, porque você nunca morou na roça. Mas pensa bem, num quadro assim: seca, fome, falta de água, falta de alimento, pegando fogo, incendiando, pegando fogo na roça, em tudo quanto é lugar, fumaça cobrindo tudo, igual hoje está acontecendo aí no Brasil afora. Aí você olha para a panela, que se era usado fogo de lenha lá, e na panela você só vê aquele carvão por fora da panela. Talvez você não entenda essa linguagem hoje, mas traga para os nossos dias agora. Você areou bem a sua panela, deixou ela bem limpinha. Você que tem o costume de limpar a sua casa, né? Quem vive na sujeira não vai prestar atenção em nada, mas quem é limpo, areou a panela, comprou um gás ruim. O que acontece com a panela? Mas você fica brava, não fica? Sujou tudo minha panela, marido não compra mais esse gás porque sujou a minha panela. Mas agora pense que pode ter uma coisa pior do que a sujeira por fora da panela. E qual que é a coisa pior? Não ter nada dentro da panela. É isso que acontece. Vem uma guerra, junto com a guerra vem a fome, vem a peste, vem a doença. Você olha para a panela, só tem a sujeira. Agora pega esse quadro e transmite ele para o soldado que está invadindo. Como que o soldado invasor chega no seu país, na terra que você mora? Com a cara bem feia, né? O inimigo que invadiu sua terra está com a cara bem feia. Você olha, só sobrou a feiura da panela. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, esse dia vai trazer somente coisa feia, somente coisa terrível. Se arrependa, muda de vida, muda de pensamento. Deixa o pecado, deixa as trevas, deixa o erro. Ande pelo caminho da santidade, entre pelo caminho do conserto. Permaneça na presença de Deus. Compensa sofrer com Deus e não sofrer contra Deus. Compensa mesmo sofrendo, mas ser amigo de Deus, do que sofrer sem ser amigo de Deus. Pedro, tratando sobre esse assunto, ele disse assim: olha, se vocês sofrem como ladrão, homicida, tenha vergonha disso.
Mas se vocês sofrerem por amor à justiça, por amor à verdade, se alegre. Tenha isso por gozo profundo, porque Deus concedeu a você não somente acreditar nele, mas sofrer por amor a ele. Então entre pelo caminho do arrependimento. E aí no versículo 11 ele diz assim: e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Mas peraí, esse exército é de Deus? Mais uma vez aqui, vai entrar num conflito teológico, porque o povo estava acostumado a ouvir a mensagem que o Senhor dos exércitos é Senhor dos exércitos do povo de Israel. Mas aqui dentro do contexto do capítulo 1 ao capítulo 3, não é essa a interpretação que o profeta Joel dá para a palavra exército. Não é o povo de Israel. Não são os anjos escolhidos de Deus aqui dentro desse contexto. É o exército de inimigo que estão sendo trazidos agora para trazer um juízo sobre Deus. Mas você fala assim: mas peraí, pregador, você falou que vai ser solto lá do abismo uma legião de demônios, é um exército, e Deus está na frente disso? É isso mesmo que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque o dono do juízo é Deus. É Deus o dono do juízo, não é o diabo o dono do juízo, não é demônios o dono do juízo, não é a igreja, não é o pregador, não é o profeta, não é o sacerdote, não é o ungido de Deus que é dono do juízo, é Deus o dono do juízo, é Ele que vai na frente. E no capítulo 3, quando nós formos pregar, você vai entender e compreender porque que Deus vai na frente desse exército. Deixa lá para o capítulo 3, a gente explica o porquê. Agora vamos apenas citar. Talvez você não compreenda, não entenda, mas continua lendo que você vai entender e compreender. Mas apenas aceite o fato que Deus, Ele é o dono de tudo. Você tem que entender e compreender uma coisa: que o diabo só age debaixo da ordem, da ordenança de Deus. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Como disse o reformador Martinho Lutero, Satanás é um cãozinho na coleira de Deus. Ele só vai aonde Deus permite ele ir. Para tocar na vida de Jó, ele teve que ter a autorização de Deus. Ele teve que ter autorização. Então Deus está diante desse exército, trazendo o quê? Juízo sobre a terra. É bem verdade que você que é leitor assíduo de Apocalipse ali, em Apocalipse ali, Deus tem vários agentes do juízo dele. Não são somente os demônios. Tem anjo bom ali a serviço do juízo de Deus. Tem. Na Bíblia tem anjo bom a serviço do juízo de Deus. Tem sim. E tem anjo mau também. Tem a natureza sendo usada por Deus para juízo, no Apocalipse tem. E no Apocalipse vai ter um momento que quem vai tomar a frente e vai fazer o juízo sozinho é o Senhor Jesus Cristo. Quando chegar o último dia, o grande dia terrível, e você vai entender isso lá no capítulo 3, aí Jesus Cristo vai se levantar em pessoa e executar um juízo em pessoa. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele dá autoridade para todo o seu exército executar o seu juízo. E depois da glorificação, a igreja entrará como parte agente nesse juízo. Não é só as orações dos santos que se tornam partes agentes nesse juízo. A própria igreja em pessoa glorificada, a rainha coroada, tomará assento no tribunal, trazendo o juízo sobre as pessoas todas ressuscitadas, todos os mortos na presença de Deus, e a igreja estará lá para estar trabalhando também nesse juízo. E aí então ele vai entrar na parte de chamar o povo ao arrependimento, a partir do versículo 12.
E ele vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Por que de todo o coração? Porque o ser humano sabe fingir, hein? Misericórdia. Sabe aquele camarada que fingiu que aceitou Jesus para casar com uma irmãzinha da igreja? O camarada é fingido, não é? Ele casou, já era. Sabe aquela moça que fingiu convertida para casar com um camarada da igreja? O ser humano é fingido, não é? Rapaz, como tem gente que finge que se arrependeu, né? Como tem gente que sabe fingir, mas finge que não é brincadeira. Finge tanto que se passa por verdadeiro. Por isso que ele diz aqui, ó, de todo o vosso coração. Se converta de coração, se arrependa de coração, não de mentira. Mude de vida de verdade. Tenha atitudes diferentes agora. Prove que você mudou. Interessante que quando a gente lê lá sobre a história do apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, a gente começa muitas das vezes lá em pregações, descer a lenha nos irmãos primitivos daquela época. Até o Ananias entra no rolo, a gente desce a lenha nele. Por quê? Porque não acreditaram de cara na conversão de Saulo. E a gente não estava lá, a gente pega e começa a criticar os camaradas, né? Mas na realidade, eles estavam certos. Porque o camarada que se converte, tem que provar que se converteu. Não é da noite para o dia e amém, rapaz, opa, não, calma lá, rapaz. Tem que ser de coração. E se for de coração, olha, produzir, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. Como se conhece que o camarada está arrependido realmente? Pelos frutos de arrependimento que ele vai produzir. Isso não é da noite para o dia. Então, o profeta aqui trouxe uma música triste, uma música terrível, e agora ele está esperando, ele está com esperança, que vai produzir uma produção muito boa, um resultado muito bom. Que esse povo então ficou chocado com essa mensagem, ficou perturbado com essa mensagem, e agora então, olha, algo tocou lá dentro. Veio a angústia por causa do pecado, veio a tristeza por causa do pecado, veio aquele pensamento ruim por causa do pecado. Ele entrou em crise por causa dessa mensagem, e nessa crise foi produzido dentro dele um arrependimento, uma tristeza segundo Deus e não segundo o mundo. E essa tristeza então levou ele para um caminho de arrependimento, e esse arrependimento conduziu ele a uma conversão. E conversão, o que é que significa? Mudança de direção. Conversão significa, você pegou um ônibus para um determinado lugar, chegou na metade do caminho, percebeu que está indo errado, você desce do ônibus e toma a direção contrária, porque você estava andando errado. Assim é a conversão na tua vida. Você percebeu que estava indo na direção errada, você ouviu o toque da trombeta, você ouviu o evangelho, e agora você muda de vida. É esse a esperança que ele tem. É essa a santa esperança que ele tem, que você ouça esse tocar da trombeta e mude de vida. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?